Já alguma vez foi chamada de peso morto pela sua própria filha. Eu fui e descobri que tinha poder suficiente para esmagar como uma formiga, mas preferia algo mais educativo. O meu nome é Rosa Helena Ferreira, 64 anos de uma vida que parecia simples, mas que guardava segredos que nem a minha própria filha imaginava. Sempre fui professora, sempre fui uma viúva respeitável, sempre fui a mãe que se sacrificava pelos outros. Pelo menos era assim que todos me viam. A verdade é que eu era muito mais esperta do que qualquer um deles supunha. Feche os olhos por um momento. Imagine descobrir que o seu próprio sangue, a filha que carregou no ventre, criou com amor e protegeu a vida inteira, a considera um fardo, uma despesa, uma inconveniência que precisa de ser removida da equação familiar. Como se sentiria traída, devastada? Eu senti tudo isso, mas também senti algo que eles não esperavam, uma fúria fria e calculista. Foi numa terça-feira de abril que tudo mudou. Eu estava a voltar do médico, uma consulta de rotina que o meu genro Rodrigo adorava chamar de mais uma conta para pagar. Quando vi o senhor Antônio à minha espera na portaria do meu prédio, o administrador do condomínio tinha uma expressão preocupada daquelas que precedem más notícias. Dona Rosa, disse ele ajustando os óculos de leitura que carregava sempre no bolso da camisa impecavelmente passada. Precisamos de conversar. É sobre a sua filha e o apartamento 502. O apartamento 502, onde a Fernanda morava com aquele marido que parecia ter saído de um reality show de mau gosto. Rodrigo Cardoso, o homem que tinha transformado a minha filha dócil numa estranha que mal conseguia olhar-me nos olhos. O que se passa com o apartamento 502, senhor Antônio? Ele olhou para os lados, certificando-se de que estávamos sozinhos no átrio silencioso. O cheiro de cera no chão de mármore e o som abafado do trânsito lá fora criavam uma atmosfera quase solene para o que estava para vir. Dona Rosa, eles estão a dever 3 meses de renda. E hoje o Rodrigo procurou-me a dizer que a senhora bem que devia ajudar com as despesas da família. Disse que era sua obrigação, já que eles a estão a sustentar. A sustentar. A palavra ecoou na minha cabeça como uma piada cruel, a sustentar uma mulher que havia comprado aquele mesmo apartamento 10 anos antes, registrado em nome da empresa que eu discretamente mantinha a sustentar alguém que poderia despejar-nos na rua com um mês de aviso prévio. A ironia era tão perfeita que por um momento eu quase sorri. Quase. E o que mais é que lhe disse, senhor Antônio, que a senhora estava a ficar cara demais para manter, que a sua filha precisava de escolher entre o casamento e bem a senhora. Foi nesse momento que senti algo a quebrar-se dentro do meu peito. Não era o coração. Esse ainda batia firme e cheio de propósito. Era a máscara da mãe complacente, da viúva indefesa da idosa que precisava de proteção. Essa pessoa tinha morrido ali mesmo no átrio do meu próprio prédio sem que ninguém soubesse que presenciava um funeral. O que nasceu no lugar foi algo muito mais perigoso. Durante 40 anos, ensinei matemática a adolescentes rebeldes numa escola pública em Alvalade. Não era glamouroso, mas deu-me 2 coisas valiosas: paciência infinita e a habilidade para ler as pessoas. Quando se passa décadas a lidar com mentirosos de 15 anos, desenvolve-se um radar para detectar falsidade a quilômetros de distância. O meu falecido marido, que Deus o tenha em descanso, chamava-me sempre de Rosa Calculadora. Não apenas pelo meu amor pelos números, mas pela forma como eu planeava tudo na vida. Onde ele via uma professora reformada viver de uma pensão modesta, eu cultivava cuidadosamente uma rede de investimentos que ele nunca soube que existia. Comprei o meu primeiro imóvel em 1987, quando a Fernanda tinha 10 anos, um apartamento pequeno na Graça que eu arrendava discretamente. Com o dinheiro da renda, comprei outro, e outro sempre em nome da empresa que criei, RH Investimentos LDA, sempre a manter as transações longe dos olhos curiosos da família. Não era ganância, era precaução. Eu tinha visto mulheres demais da minha geração morrerem na miséria, depois de os maridos morrerem ou os filhos se mostrarem ingratos. Não seria mais uma. A Fernanda cresceu a pensar que vivíamos apertados, que eu fazia milagres para pagar as suas roupas de marca e as suas aulas de dança. A verdade é que eu poderia ter comprado a loja inteira, mas preferia que ela valorizasse as coisas.
Preferia que ela entendesse o valor do trabalho, da gratidão, do respeito pelos pais. Que ironia amarga! Quando ela se casou com o Rodrigo há 5 anos, eu já sabia que ele era um problema. Não era só a forma como ele olhava para as outras mulheres na igreja durante o casamento, ou como ele falava sobre dinheiro com aquele brilho faminto nos olhos. Era algo mais subtil. A forma como ele isolava a Fernanda dos amigos, como ele tinha sempre uma desculpa para não nos visitarmos, como ele transformava cada conversa familiar numa discussão sobre gastos desnecessários. Ele via em mim uma ameaça à sua influência sobre a minha filha, e estava certo, mas eu mantive a minha fachada perfeitamente. A mãe preocupada que levava doces para os netos à avó, que guardava moedas no pote de biscoitos para dar presentes singelos. A viúva que contava cêntimos e se desculpava por dar trabalho quando precisava de boleia para o médico. Eles compraram a performance completamente. A Fernanda mudou depois do casamento. Não foi imediato. Essas transformações nunca são. Foi gradual como água a ferver devagar. Primeiro, foram as visitas que ficaram mais raras depois. As chamadas que ela atendia rapidamente, sempre a sussurrar, sempre com pressa. Por fim, as desculpas constantes sobre por que eu não podia ficar com os netos, por que não podíamos jantar juntas porque ela estava sempre ocupada. O Rodrigo estava a reescrever a história da nossa família, e a minha própria filha estava a ser a caneta. Durante 3 anos assisti em silêncio enquanto ele construía uma parede entre nós. Quando eu tentava falar sobre isso com a Fernanda, ela mudava de assunto ou defendia o marido com argumentos que pareciam decorados. Ele está estressado com o trabalho. Mãe, não entendes a pressão que ele sente para sustentar a família. Ele só quer o melhor para nós. Eu entendia perfeitamente. Ele queria me fora da vida deles e estava a usar a minha própria filha como arma contra mim. O que ele não sabia era que eu também estava a planear. A pneumonia chegou em março como um presente indesejado do outono lisboeta. 3 dias de febre alta e tosse seca foram suficientes para me levar ao hospital. A Fernanda apareceu nas urgências com os olhos vermelhos a segurar a minha mão como não fazia há anos. Mãe, vais ficar bem, repetia ela, mas consegui ver o medo real por trás das palavras. Por um momento pensei que talvez tivéssemos uma chance de nos reconectarmos, de resolver as coisas. Que inocente eu era. Quando recebi a alta, a Fernanda insistiu que eu ficasse na casa deles até me recuperar completamente. Era um apartamento espaçoso. Afinal, eu tinha escolhido bem quando comprei como investimento. E os gêmeos de 4 anos encheram o meu coração de alegria. Por uma semana pareceu que tínhamos voltado a ser uma família. Até o Rodrigo começar com os comentários. Primeiro foram sussurros que eu não deveria escutar. Mais um prato na mesa. A conta da luz vai vir salgada este mês. Não sei como vamos dar conta de tanta gente em casa. A Fernanda respondia sempre baixinho, a pedir paciência, a dizer que era temporário. Mas eu via a tensão a crescer nos ombros dela, a forma como ela evitava os meus olhos durante o jantar. Na segunda semana, os sussurros viraram conversas abertas. O Rodrigo reclamava sobre o gasto extra de me ter em casa, sobre como eu estava a atrapalhar a rotina da família. A minha filha, que um dia teve coragem suficiente para enfrentar bullies na escola, agora encolhia-se diante do próprio marido. Fernanda, tua mãe precisa de entender que não somos um hotel, disse ele numa quinta-feira a olhar diretamente para mim enquanto falava. Toda a gente aqui tem que dar a sua contribuição. Foi quando entendi que a minha recuperação não era uma inconveniência temporária para ele. Era uma oportunidade, uma chance de estabelecer um precedente, de me colocar na posição de dependente, de endividada, de transformar o que deveria ser amor familiar numa transação comercial. Voltei para casa no dia seguinte. A Fernanda tentou protestar, mas de forma tão fraca que mais pareceu encenação para a própria consciência. Tens a certeza, mãe, ainda estás a recuperar? Tenho a certeza, querida. O teu marido está certo. Não posso atrapalhar-vos. O alívio no rosto do Rodrigo foi repugnante. Durante 3 meses vivi na solidão mais completa que já experimentei. A Fernanda aparecia ocasionalmente, sempre nervosa, sempre com pressa, sempre cheia de justificativas,
sobre por que as visitas tinham que ser rápidas e discretas. O Rodrigo está a passar por uma fase difícil no trabalho. Ele fica estressado quando saio muito. Entendes, não é mãe? Eu entendia perfeitamente. A minha filha tinha escolhido o lado dela. Foi quando o senhor Antônio tocou a minha campainha numa tarde de junho com aquela expressão grave que eu aprenderia a associar a revelações devastadoras. Dona Rosa, preciso de lhe contar uma coisa sobre o apartamento 502. Ele contou-me sobre os atrasos na renda, sobre como o Rodrigo tinha tentado convencê-lo a ser flexível porque tinha uma idosa cara para sustentar, sobre como a minha própria filha tinha confirmado a versão a dizer que eu era um peso financeiro que eles carregavam por obrigação moral. Quando o senhor Antônio terminou de falar, ficamos em silêncio por longos minutos. Ele não sabia que estava a relatar a morte de Rosa Helena, a mãe complacente. O que restou foi algo completamente diferente. Senhor Antônio, disse eu, finalmente. O senhor lembra-se de quem é o proprietário real do apartamento 502? Ele consultou as suas anotações. RH Investimentos LDA. Por que pergunta? Levantei-me e fui buscar os documentos que guardava no cofre do meu quarto. Quando voltei, coloquei tudo sobre a mesa da sala. Contratos, escrituras, comprovativos de pagamento de IME, porque RH são as minhas iniciais, senhor Antônio. Rosa Helena. Eu sou a proprietária do apartamento onde a minha filha mora. A expressão no rosto dele foi a primeira amostra da satisfação que eu sentiria em breve. A partir daquele momento, tornei-me uma detetive na minha própria vida. Não é difícil investigar pessoas quando elas acreditam que és invisível e irrelevante, apenas mais uma idosa que não entende o mundo moderno. A invisibilidade da idade pode ser uma maldição, mas também é uma ferramenta poderosa quando usada corretamente. Comecei pelo básico, a acompanhar a rotina deles. Todas as manhãs, às 7h30, o Rodrigo saía para o seu trabalho como vendedor por conta própria. A Fernanda levava os gêmeos à escola às 8h. Isso dava-me 2h30 de observação silenciosa. Do banco do jardim, em frente ao prédio, com os meus cabelos grisalhos presos no coque habitual e um livro de crochê nas mãos, eu era apenas mais uma reformada a passar o tempo. Ninguém suspeita de uma senhora de 64 anos sentada à sombra de uma árvore a contar pontos e a observar o movimento. Foi assim que descobri que o Rodrigo não ia trabalhar todos os dias que dizia ir. Às terças e quintas, ele voltava para casa 1h depois de sair a usar a entrada das traseiras do prédio. Ficava até às 11h, depois saía novamente. A Fernanda nunca mencionava essas visitas dele. O senhor Antônio tornou-se o meu aliado involuntário. Durante as nossas conversas casuais, que ele pensava serem apenas conversa de portaria, eu colhia informações preciosas. Os horários em que eles recebiam entregas suspeitas, as discussões que os vizinhos ouviam através das paredes, os telefonemas que o Rodrigo fazia no intercomunicador, sempre nervoso, sempre a falar baixo. Dona Rosa, o senhor Antônio contou-me numa tarde. Ontem o Rodrigo recebeu um homem muito estranho tatuado de cara fechada. Ficaram a conversar na garagem por mais de 1h. Depois o homem foi-se embora e o Rodrigo subiu muito nervoso. Anotei mentalmente. O Rodrigo estava envolvido em algo que requeria reuniões clandestinas na garagem do prédio, algo que deixava um homem de quase 40 anos visivelmente abalado. A investigação financeira veio naturalmente. Como proprietária do imóvel, eu tinha acesso aos dados de incumprimento. 3 meses de atraso não eram casualidade, era um padrão. O Rodrigo vinha a enrolar o pagamento da renda há mais de 1 ano, sempre com desculpas criativas, problemas com clientes, atraso de comissões, gastos médicos. Gastos médicos enquanto eu estava a pagar as minhas próprias consultas do bolso para não dar despesa. Através do senhor Antônio, soube que o Rodrigo tinha pedido um desconto na renda porque estava a sustentar uma sogra doente, a mesma sogra que ele considerava um fardo custoso demais para manter. Mas a descoberta mais interessante veio por acaso. Numa quinta-feira, enquanto observava na minha vigília habitual, vi a Fernanda sair a correr do prédio com uma mala grande e os olhos vermelhos de choro. Ela foi direta ao banco da esquina. Ficou lá dentro por quase 1h. Quando saiu, estava ainda mais pálida. Seguia discretamente uma habilidade que desenvolvi durante décadas a lidar com alunos que faltavam às aulas.
Ela foi a uma casa de penhores na rua de trás. Saiu de lá com a mesma mala, agora vazia, e uma pequena quantia em dinheiro. A minha filha estava a vender as suas coisas para cobrir as despesas que o marido não conseguia pagar. De volta ao banco do jardim, fiquei a pensar na ironia da situação. A Fernanda estava a desfazer-se de objetos pessoais para manter um apartamento que tecnicamente era um presente meu para ela mesmo, que ela não soubesse disso. Estava a sacrificar-se para sustentar um homem que a usava como escudo contra a sua própria incompetência financeira. E estava a fazer tudo isso enquanto me tratava como um estorvo que custava caro demais para manter por perto. Naquela noite liguei para um contabilista da minha confiança. Precisava de um levantamento completo da situação financeira da RH Investimentos RH. Não apenas do apartamento 502, mas de todos os meus investimentos. Era hora de saber exatamente quanto poder eu tinha nas mãos. Os números surpreenderam-me. Em 30 anos de investimentos silenciosos, eu tinha acumulado um patrimônio que me colocava numa categoria que a minha própria família jamais suspeitaria. 7 apartamentos espalhados pela cidade, todos a gerar rendimento. Uma conta no banco com saldo suficiente para comprar 3 carros novos sem pestanejar. E eles achavam que eu dependia da caridade familiar para sobreviver. Uma semana depois da descoberta sobre o meu patrimônio, o Rodrigo fez algo que mudou completamente a minha estratégia. Ele ligou-me. Rosa nem Dona Rosa. Olha, precisamos de conversar. É sobre uma situação delicada. A fingir a fragilidade que eles esperavam de mim, perguntei o que tinha acontecido. A sua resposta foi uma obra-prima de manipulação disfarçada de preocupação familiar. A Fernanda está a passar por um momento difícil. Sabes como é 2 filhos pequenos casa para cuidar. Ela tem andado meio deprimida. O médico disse que parte do problema é o estresse financeiro. Pausa dramática. Eu podia quase vê-lo a ensaiar o roteiro. Eu sei que não é fácil para ninguém, mas será que não conseguias ajudar um pouco? Sei que a tua reforma não é grande coisa, mas qualquer contribuição faria diferença. É pela tua filha, não é? A audácia era impressionante. O homem que me tinha expulsado de casa por eu ser cara demais agora pedia dinheiro emprestado. O homem que disse à minha filha que ela tinha que escolher entre ele e eu agora apelava para o amor maternal. De quanto é que vocês precisam, Rodrigo? 1.500 euros seria suficiente. É só para cobrir umas contas atrasadas. A gente paga de volta assim que a situação melhorar. 1.500 euros. O valor aproximado de 3 meses de renda em atraso. Vou ver o que posso fazer, respondi a manter o tom hesitante que ele esperava. Mas preciso de entender melhor a situação. Que tal conversarmos pessoalmente? Posso passar aí amanhã. O silêncio do outro lado da linha durou tempo suficiente para eu saber que ele não queria receber-me em casa. Provavelmente a Fernanda não sabia do empréstimo. Provavelmente ele estava a mentir para nós as duas. Na verdade, Rosa, seria melhor encontrarmos-nos num lugar neutro. Que tal aquele café em Alvalade? Assim conversamos com calma. Neutro. Como se ele estivesse a negociar um tratado de paz em vez de extorquir uma idosa que considerava inútil. Claro, Rodrigo. Amanhã às 14h. Desliguei o telemóvel e fiquei a olhar para o aparelho por longos minutos. Pela primeira vez em meses sorri genuinamente. O Rodrigo tinha acabado de me dar a ferramenta perfeita para minha vingança. Ele mesmo. Passei o resto da tarde a planear. Não seria apenas um encontro para discutir dinheiro. Seria uma encenação cuidadosamente orquestrada onde cada palavra, cada gesto, cada pausa seria calculada para o máximo impacto. Liguei para o Sr. Antônio. Preciso de um favor, disse. Amanhã às 15h poderia passar no apartamento 502. Diga que precisa de verificar alguma coisa relacionada com o contrato de arrendamento e traga os documentos de propriedade do imóvel. Dona Rosa, posso perguntar o que a senhora está a planear? Justiça, Sr. Antônio. Apenas justiça. Na manhã seguinte, vesti a minha melhor roupa discreta, uma blusa azul marinho e uma saia que a Fernanda sempre dizia que me deixava mais velha. Prendi os cabelos no coque mais apertado que consegui. Escolhi o sapato mais sem graça do armário.
Cada detalhe foi pensado para projetar a imagem que o Rodrigo queria ver. Uma idosa frágil, preocupada, desesperada para agradar. Cheguei ao café 5 minutos atrasada, como uma pessoa nervosa faria. O Rodrigo já lá estava a mexer no telemóvel com impaciência. Quando me viu, forçou um sorriso que não chegou aos olhos. Rosa, como estás? Pareces cansada. Cansada. Mais uma forma subtil de me lembrar da minha idade e da minha suposta fragilidade. Estou bem, Rodrigo, só preocupada com a Fernanda. Passei os 20 minutos seguintes a ouvir uma versão revista da história familiar, onde eu era a causa indireta de todos os problemas. A Fernanda estava deprimida porque se sentia culpada por não poder ajudar-me mais. O Rodrigo estava a trabalhar o dobro para sustentar 2 famílias. Os gêmeos estavam a ser afetados pelo clima pesado em casa. A narrativa era brilhante na sua crueldade. O Rodrigo tinha transformado a sua própria incompetência financeira numa tragédia familiar, onde eu era simultaneamente vítima e vilã. Então, o que achas, Rosa? Consegues ajudar-nos? Tirei da mala um envelope que tinha preparado cuidadosamente. Dentro 1.500 eurosos em notas de 50. Não porque eu não tinha cartão ou cheque, mas porque o dinheiro vivo criaria o impacto visual que eu queria. Consegui juntar isto, disse a empurrar o envelope para ele. Era o que tinha guardado para emergências. Os olhos do Rodrigo brilharam de uma forma que me deu nojo. Ele não via uma sogra a tentar ajudar a família. Via uma idiota útil a ser manipulada exatamente como ele planeara. Rosa és uma mãe incrível. A Fernanda tem muita sorte, muita sorte. A filha que me tinha expulsado de casa tinha muita sorte. Rodrigo disse assumir o tom mais frágil e hesitante que consegui. Posso fazer uma pergunta? É sobre o vosso apartamento. Ele ficou tenso imediatamente. O que tem o apartamento? É que bem, eu não entendo muito dessas coisas, mas um vizinho comentou que vocês estavam a ter problemas com a renda. É verdade. A mudança na expressão dele foi instantânea. O charme falso desapareceu, substituído por uma irritação mal disfarçada. Quem disse isso, as pessoas não sabem meter-se na sua própria vida. Não foi por mal, Rodrigo. Ele só mencionou porque sabe que sou mãe da Fernanda. Disse que talvez eu pudesse ajudar. Olha, Rosa, são só uns atrasos, coisa normal. Toda a gente passa por isso. Claro, eu entendo. Mas se vocês precisarem de ajuda com a renda, também talvez possamos conversar com o proprietário, explicar a situação. O Rodrigo riu, mas era uma risada sem humor. O proprietário é uma empresa. Eles não querem saber da situação da família, só querem saber de dinheiro. Que empresa é RH qualquer coisa. Nunca nem vimos o dono. É tudo através da imobiliária. RH qualquer coisa. A minha própria empresa reduzida a qualquer coisa na mente do homem que morava na minha propriedade. Bem disse a levantar-me com a lentidão calculada de quem tem artrose. Se precisares de ajuda para falar com eles, avisa-me. Às vezes uma pessoa mais velha consegue tocar o coração do proprietário. O Rodrigo mal conseguiu disfarçar o riso de escárnio. Podes deixar, Rosa. Se precisarmos, avisamos-te. Saí do café com a certeza de que tinha plantado todas as sementes necessárias. O Rodrigo estava confortável na sua superioridade, convencido de que tinha manipulado mais uma vez a sogra patética. Ele não fazia ideia de que tinha acabado de financiar a sua própria queda. Naquela noite, algo mudou irreversivelmente dentro de mim. Não foi raiva. A raiva é quente, impulsiva, autodestrutiva. Foi algo muito mais frio e infinitamente mais perigoso. Clareza absoluta. Passei décadas a ser a Rosa que todos esperavam que eu fosse. A professora dedicada que levava trabalho para casa, a esposa leal que nunca questionava as decisões do marido, a mãe sacrificial que colocava as necessidades da filha antes das próprias. A viúva resignada que aceitava a sua crescente invisibilidade social. Aquela Rosa tinha morrido no café em Alvalade, entre um gole de chamorno e a risada desrespeitosa de um homem que acabara de me extorquir 1.500 eurosos. O que emergiu no lugar era algo que a minha família não estava preparada para enfrentar. Durante 3 dias, planeei cada movimento com a precisão que usava para elaborar testes de matemática. Cada variável
Foi considerada cada reação antecipada, cada consequência calculada. A diferença era que desta vez eu não estava a testar o conhecimento de adolescentes, estava a projetar a destruição cuidadosa de pessoas que tinham escolhido subestimar-me. Comecei pelo reconhecimento de território. Voltei ao meu posto de observação no jardim, mas agora a minha presença ali tinha um propósito diferente. Não estava mais a recolher informações passivamente. Estava a estudar rotinas, a identificar vulnerabilidades, a mapear os pontos fracos da fortaleza que o Rodrigo achava ter construído à minha volta. A Fernanda saía para fazer compras toda segunda-feira de manhã, sempre sozinha, sempre nervosa, sempre a verificar o telemóvel a cada poucos minutos. O comportamento de alguém que está a ser controlado, monitorizado, que precisa de prestar contas de cada movimento. O Rodrigo tinha o hábito de fumar na varanda toda noite depois do jantar. Era quando ele fazia suas chamadas mais importantes a achar que ninguém o podia ouvir. Do banco do jardim, com a acústica perfeita que as noites silenciosas de Alvalade proporcionavam, eu captava fragmentos de conversas que revelavam muito mais do que ele imaginava. Não pá, ela ainda não desconfiou de nada. Consegui mais 1.500 da velha. Se a coisa apertar, a gente muda de apartamento mesmo. A cada frase interceptada, a minha resolução ficava mais sólida. O Rodrigo não estava apenas a usar-me como recurso financeiro. Estava a planear abandonar o meu apartamento, assim que conseguisse sugar o máximo possível de recursos. Na quarta-feira fiz a minha primeira jogada experimental. Liguei para a Fernanda numa hora que sabia ser segura quando o Rodrigo estava numa das suas misteriosas reuniões de trabalho. Olá, querida. Como estás? A voz dela soou cansada, distante. Olá, mãe. Estou bem. Meio corrida, mas bem. Fernanda, eu queria conversar contigo sobre uma coisa. É sobre o Rodrigo. Silêncio imediato. Podia sentir a sua atenção através do telemóvel. O que tem o Rodrigo? Ele procurou-me a pedir ajuda financeira. Disse que vocês estão a passar por dificuldades. Mãe, a voz dela ficou ainda mais baixa. Por favor, não fale sobre isso no telemóvel. Não fale sobre isso no telemóvel. A minha própria filha tinha medo de ser ouvida a conversar comigo sobre questões familiares. O nível de controle que o Rodrigo exercia sobre ela era ainda pior do que eu imaginava. Claro, querida. Que tal almoçarmos juntas amanhã? Há muito tempo que não conversamos direito. Não sei se posso. O Rodrigo. Fernanda, usei o tom maternal que ela conhecia desde criança. Uma filha não pode almoçar com a própria mãe. Longa pausa. Quando ela respondeu, a sua voz soava quase como a da criança que ela tinha sido. Pode ser, mas tem que ser rápido. Marcamos no mesmo café onde o Rodrigo me tinha extorquido. Ironia poética. A Fernanda chegou 10 minutos atrasada a olhar nervosamente por cima do ombro, como se esperasse ser seguida. Quando me viu, o seu rosto contraiu-se numa expressão que misturava alívio e culpa. Mãe, como estás? Pareces diferente. Diferente. Ela estava certa, mas não da forma que imaginava. Eu estava diferente, mais focada, mais determinada, mais perigosa. Estou a sentir-me renovada, querida. Às vezes, a vida dá nos sinais de que é hora de mudar. Passei a hora seguinte a fazer perguntas cuidadosamente elaboradas a sondar os limites do controlo que o Rodrigo exercia sobre ela. As respostas foram ainda mais reveladoras do que eu esperava. A Fernanda não podia visitar amigas sem autorização prévia. Não podia gastar dinheiro sem prestar contas detalhadas. Não podia tomar decisões sobre os filhos sem consultar o marido primeiro. E claro, não podia manter contato significativo comigo porque eu era uma influência negativa que complicava a dinâmica familiar. Fernanda disse: finalmente tu estás feliz. A pergunta apanhou-a desprevenida. Por um momento vi um lampejo da filha que eu tinha criado independente e inteligente com opiniões próprias. Felicidade é relativa. Não é, mãe. O importante é manter a família unida. Manter a família unida. Palavras do Rodrigo a sair da boca da minha filha. E se descobrisses que alguém está a mentir-te, que as dificuldades que vocês estão a enfrentar não são o que parecem ser? Ela ficou rígida imediatamente. Do que é que estás a falar? Nada específico, querida.
Só que às vezes as coisas não são o que parecem. Às vezes vale a pena fazer perguntas. A Fernanda olhou para o relógio, levantou-se abruptamente. Mãe, preciso de ir. O Rodrigo. Ele espera que eu esteja em casa quando ele voltar. Quando ela saiu apressada e visivelmente perturbada, eu soube que tinha plantado a semente certa. A Fernanda estava a começar a questionar a sua realidade. Era só uma questão de tempo até que ela estivesse pronta para ouvir a verdade. Mas primeiro eu tinha uma lição para ensinar ao marido dela. Voltei para casa e fui direta ao cofre onde guardava os meus documentos importantes. Peguei em todos os papéis relacionados com o apartamento 500 e 2 contrato original de compra-escritura, comprovativos de pagamento de IME e correspondências da imobiliária. Depois liguei para o Sr. Antônio. Amanhã à tarde, às 3 horas, preciso que faça aquela visita de que conversamos. E Sr. Antônio leve uma câmara. Vai querer registrar a reação. A Rosa complacente tinha morrido. O que tinha nascido no seu lugar era alguém muito mais interessante. Já brincou ao gato e ao rato? Descobri que é infinitamente mais prazeroso quando se é o gato e quando o rato não sabe que está a ser caçado. Na sexta-feira seguinte ao meu almoço revelador com a Fernanda, coloquei em movimento a primeira fase do que viria a ser a desconstrução sistemática da vida que o Rodrigo tinha construído às minhas custas. Mas antes de derrubar um castelo, é preciso estudar as suas fundações. E as fundações do império doméstico do Rodrigo eram mais frágeis do que ele gostava de admitir. Liguei para ele às 9 da manhã, uma hora que sabia ser inconveniente, quando ele estava supostamente a trabalhar. Rodrigo, desculpe incomodar. É sobre aquele dinheiro que te emprestei. Silêncio do outro lado. Podia ouvir barulho de trânsito, vozes ao fundo. Definitivamente não estava numa reunião de trabalho. Rosa, aconteceu alguma coisa. Não aconteceu nada de grave. É que o meu contabilista ligou-me ontem. Parece que preciso de comprovar alguns gastos para as finanças. Poderias dar-me um recibozinho do empréstimo só para os meus arquivos. A pausa foi longa o suficiente para eu saber que tinha acertado num nervo. O Rodrigo não esperava ter que formalizar a nossa transação. Homens como ele operam na informalidade, onde podem negar, distorcer ou simplesmente esquecer acordos inconvenientes. Recibo Rosa, foi só uma ajuda familiar. Não tem nada de oficial nisso. Eu sei, querido, mas o contabilista disse que qualquer quantia acima de 1.000 euros precisa de ser documentada. Não é nada complicado, só um papelinho a dizer que recebeste o dinheiro emprestado. Olha se teu contabilista está a complicar as coisas à toa. Entre família não são precisas essas burocracias. Perfeito. O Rodrigo estava desconfortável. Homens que controlam as suas famílias através de manipulação financeira detestam rastos de papel que possam expor os seus esquemas. Tens razão, Rodrigo. Mas sabes como são as finanças. Eles são chatos com essas coisas. Se não puderes fazer o recibo, talvez seja melhor devolveres o dinheiro. Assim não corro o risco de ter problemas. Agora a pausa foi ainda mais longa. O Rodrigo não tinha o dinheiro para devolver. Eu sabia disso. Ele tinha usado os meus 1.500 euros para cobrir despesas que não eram a renda em atraso. Provavelmente tinha dívidas que a Fernanda nem imaginava. Não precisa de ser nada complicado, Rosa. Posso fazer um papelinho simples hoje à noite. Que bom. Posso passar aí para buscar. Na verdade, seria melhor eu levar aí a casa. A Fernanda tem andado meio sensível ultimamente. Sabes como são as mulheres grávidas. Grávida, a Fernanda estava grávida novamente e eu não sabia. A minha própria filha estava à espera de outro filho e não me tinha contado. A informação atingiu-me como um soco no estômago, mas mantive a minha voz perfeitamente controlada. A Fernanda está grávida. Que alegria! Por que é que vocês não me contaram? Ah, esqueci-me que ainda não tinha falado. É recente. Ela está de 2 meses. Esqueceu-se. O homem tinha se esquecido de me contar que eu ia ser avó novamente, como se a minha reação não importasse, como se a minha alegria fosse irrelevante para a dinâmica familiar. Bem, então é ainda mais importante que vocês se organizem financeiramente, não é? Um bebê dá despesas. Exato. Por isso agradeço muito a tua ajuda, Rosa. És uma sogra e tanto.
uma sogra e tanto. Útil quando precisa de dinheiro, inconveniente quando precisa de atenção. Então espero por ti, às 8, Rodrigo. Traz o recibo e podemos aproveitar para conversar sobre os preparativos para o bebê. Desliguei a saber que tinha plantado 3 sementes importantes, a necessidade de formalizar o empréstimo a colocar pressão documental sobre ele, o desconforto com a minha presença na vida familiar a forçá-lo a tomar decisões defensivas e a expectativa de envolvimento com a gravidez a criar obrigações sociais que ele preferiria evitar. Às 8 em ponto, o Rodrigo tocou a minha campainha. Abri a porta com o meu melhor sorriso maternal a vestir o roupão florido que a Fernanda me tinha dado no Natal. O tipo de roupa que me fazia parecer ainda mais inofensiva. Rodrigo, entra. Fiz café fresquinho. Ele entrou com evidente relutância, a olhar ao redor do meu apartamento como se fosse a primeira vez. E talvez fosse. Em 5 anos de casamento com a minha filha, ele tinha pisado a minha casa menos de 10 vezes. Trouxeste o recibo? Ele entregou-me um papel amachucado com uma caligrafia apressada. Recebi de Rosa Helena Ferreira a quantia de 1.500 euros emprestados. Rodrigo Cardoso. Nem data tinha colocado, nem especificação de prazo para pagamento. O documento era tecnicamente inútil, mas servia perfeitamente aos meus propósitos. Perfeito, disse a guardar o papel na gaveta da cômoda bem à vista. Agora conta-me dessa gravidez. Como é que a Fernanda se está a sentir? Durante a meia hora seguinte, conduzi uma conversa aparentemente casual que, na verdade, era um interrogatório disfarçado. Descobri que a Fernanda estava a ter enjoos severos, que o médico tinha recomendado repouso, que eles estavam preocupados com as despesas médicas. Mais importante, descobri que o Rodrigo não lhe tinha contado sobre o nosso empréstimo. A Fernanda sabe que me pediste dinheiro emprestado. O Rodrigo quase se engasgou com o café. Rosa, não é bem assim. Tu ofereceste-te para ajudar. Lembras-te interessante. Na versão revista da história, eu tinha me oferecido para ajudar. O Rodrigo estava a reescrever os factos em tempo real, a preparar uma versão que o deixava menos vulnerável. Claro, querido. Eu ofereci-me porque disseste que a Fernanda estava a sofrer com as preocupações financeiras. Mas ela sabe da nossa conversa. Não achei necessário preocupá-la. Sabes como as mulheres grávidas ficam sensíveis. O Rodrigo estava a manter segredos da própria esposa, a esconder a nossa transação, provavelmente a esconder outras dívidas, a usar a gravidez como desculpa para tomar decisões unilaterais. Tens razão, é melhor não a preocupar mesmo. Ele relaxou visivelmente a pensar que eu tinha aceitado a sua versão dos factos. Rodrigo, posso fazer uma pergunta pessoal? É sobre vocês morarem numa casa arrendada. Tensão imediata. O que tem a renda é que eu estava a pensar com outro bebê a caminho. Vocês não pensaram em comprar um apartamento à renda? É dinheiro deitado fora. Rosa, um apartamento custa uma fortuna. A gente não tem condições de dar uma entrada. Mas vocês pagam quanto de renda por mês? Pausa. O Rodrigo estava a calcular se deveria mentir sobre o valor. 500 euros. Nossa, é bastante mesmo. E o proprietário é boa pessoa. Nunca o vi. É tudo através da imobiliária. Uma empresa qualquer. A minha empresa era qualquer na percepção dele. Que pena. Às vezes, proprietários mais humanos fazem condições especiais para famílias, principalmente quando há crianças envolvidas. O Rodrigo deu uma risada amarga. Esses empresários só pensam em lucro rosa. Não querem saber da situação da família. Quem sabe, às vezes vale a pena tentar conversar, principalmente agora com a Fernanda grávida. Deixa pra lá, Rosa, essas coisas são complicadas. Quando ele saiu às 9h30, eu tinha tudo o que precisava para a próxima fase. O Rodrigo estava a esconder informações da esposa, a subestimar a minha inteligência e a operar sob a premissa de que os proprietários são automaticamente insensíveis. Era hora de lhe mostrar o quão errado estava. No sábado seguinte, executei o que chamei mentalmente de Operação Avó Preocupada. O objetivo era simples: forçar o Rodrigo a revelar mais sobre a sua situação financeira real, enquanto estabelecia a minha presença como uma constante e inevitável nas suas vidas.
Apareci no apartamento 502 às 10 da manhã a carregar um saco de compras e o sorriso mais inocente que consegui produzir. Fernanda querida, trouxe umas coisinhas para vocês. A minha filha abriu a porta com evidente surpresa. Estava pálida, com o cabelo desarrumado, a vestir uma camisa de noite que já não escondia a barriguinha que começava a aparecer. Mãe, o que estás a fazer aqui? Não posso visitar a minha filha grávida. Trouxe fruta, aquele biscoito de que gostas e uns brinquedinhos para os gêmeos. A Fernanda olhou nervosamente para trás, onde o Rodrigo apareceu a usar apenas uns calções e uma expressão nada amigável. Rosa, podias ter ligado antes. Desculpa, Rodrigo. É que sábado de manhã pensei que vocês estivessem em casa mesmo. Posso entrar ou vocês estão ocupados? A pergunta colocou-o numa situação impossível. Negar a entrada a uma avó que trouxe presentes para os netos seria uma rudeza tão óbvia que até a Fernanda notaria. Mas aceitar a minha presença significava abrir mão do controlo da situação. Claro que podes entrar, mãe, a Fernanda respondeu antes que ele pudesse falar. Durante a hora seguinte, transformei-me na avó mais prestável e inconvenientemente presente que ele poderia imaginar. Brinquei com os gêmeos no chão da sala. Organizei a cozinha enquanto preparava um lanche especial para a grávida. Fiz perguntas detalhadas sobre o pré-natal, sobre os preparativos para o bebê, sobre como eles se estavam a organizar financeiramente. Cada pergunta era uma agulhada subtil. Cada gesto de carinho com a Fernanda era um lembrete de que eu era parte daquela família, quer ele quisesse ou não. Fernanda, já escolheste o pediatra. É importante decidir isso cedo. Ainda não, mãe. Estamos a ver os preços. Preços. Mas o seguro de saúde não cobre silêncio constrangedor. O Rodrigo pigarreou alto. O seguro tem algumas limitações. Não é grande coisa. Que pena. A saúde de uma criança não é lugar para economizar. Pausa calculada. Se precisarem de ajuda para trocar de seguro, podemos conversar. A oferta de ajuda financeira adicional fez o Rodrigo contorcer-se visivelmente. Ele queria o meu dinheiro, mas detestava a implicação de que precisava da minha caridade. Não precisas de te preocupar com isso, Rosa. A gente desenrasca-se. Claro que vocês se desenrascam, mas a família para isso não é, para se ajudar. Quando os gêmeos começaram a brigar por um brinquedo, usei a distração para fazer a minha jogada mais audaciosa. Rodrigo, conheces outros moradores do prédio. É que eu estava a pensar em procurar um apartamento por aqui perto. Gostei da zona. Ele olhou para mim como se eu tivesse anunciado planos de me mudar para Marte. Por que não gostas do teu apartamento? Gosto, mas é meio longe de vocês. Principalmente agora com outro netinho a caminho. Seria bom morar mais perto para poder ajudar. A expressão no rosto dele foi melhor do que eu esperava. Horror puro e cristalino. Rosa, não precisas de te mudar por nossa causa. A gente desenrasca-se bem. Eu sei que vocês se desenrascam, mas sabes como é, não é? Uma avó quer sempre estar perto dos netinhos. A Fernanda, coitada, estava dividida entre a alegria óbvia de ter a mãe por perto e a tensão que emanava do marido como o calor de um forno. Seria giro, mãe, mas um apartamento por aqui é caro. Dinheiro não é problema, querida. A tua mãe tem as suas economias. Mentira técnica. Dinheiro realmente não era problema, mas não porque eu tinha economias. Era porque eu tinha um patrimônio que nenhum deles suspeitava. Inclusive, continuei, se vocês conhecerem o proprietário deste prédio, talvez ele tenha outros apartamentos disponíveis. O Rodrigo quase deixou cair o copo que estava a segurar. Por que especificamente este prédio? Ora, porque vocês moram aqui. Se houver um apartamento disponível no mesmo prédio onde a minha filha mora, seria perfeito? Não acham? Não há nada vago. Aqui ele respondeu rapidamente. E mesmo que houvesse, seria muito caro. Como é que sabes que não há nada vago? Perguntaste ao administrador? Não preciso de perguntar. Um prédio bom como este tem sempre lista de espera. Interessante. O Rodrigo estava a assumir características do prédio sem ter feito pesquisa nenhuma. Estava a improvisar respostas para me desencorajar, o que confirmava a minha suspeita de que a minha presença próxima era o seu pior pesadelo. Bem, não custa tentar. Vou dar uma passadinha na portaria antes de ir embora. Rosa, acho melhor não.
O senhor Antônio é meio complicado. Não gosta de ser incomodado. O Rodrigo conhecia o senhor Antônio bem o suficiente para saber que ele não gostava de ser incomodado. Mais uma informação útil. Passei mais meia hora a fazer o papel da avó babada, a fotografar os netos com o meu telemóvel antigo, a prometer voltar na semana seguinte com mais presentes, a perguntar se a Fernanda precisava de alguma coisa específica. Quando finalmente me levantei para ir embora, deixei cair casualmente a informação que mudaria completamente a dinâmica. Ah, Fernanda, esqueci-me de te contar. Recebi uma proposta interessante na semana passada. Proposta de que, mãe? Uma empresa quer comprar um apartamento meu. Está a oferecer um preço muito bom. Silêncio absoluto. O Rodrigo olhava para mim como se eu tivesse falado em chinês. Apartamento teu? A Fernanda perguntou lentamente. É, querida. A tua mãe não é só uma professora reformada, sabes? Tem uns investimentozinhos aqui e ali. Que apartamento? O Rodrigo perguntou com uma voz que tentava soar casual, mas não conseguia esconder a tensão. Na Graça. Comprei há uns anos como investimento. Está arrendado. Rende um dinheirinho todos os meses. O Rodrigo e a Fernanda trocaram um olhar que não conseguia interpretar completamente, mas que definitivamente continha surpresa e um recalcular das suas percepções sobre mim. Mãe, nunca falaste que tinhas um apartamento para arrendar? Ora, querida, nunca perguntaram. E eu não gosto de ficar a falar de dinheiro. Mas agora, com outro netinho a caminho, estou a pensar em vender e usar o dinheiro para ficar mais perto de vocês. Saí dali a saber que tinha plantado uma bomba relógio nas mentes deles. Rosa Helena não era mais apenas a sogra dividido por mãe problemática que dependia da caridade familiar. Era uma mulher com recursos próprios, com capacidade de tomar decisões independentes, com a possibilidade real de se tornar uma presença constante nas suas vidas. E mais importante, era uma mulher que eles tinham subestimado completamente. A semana seguinte foi dedicada ao que chamo de guerra psicológica de baixa intensidade. O objetivo não era destruir o Rodrigo de uma vez. Isso seria rápido demais, fácil demais. O objetivo era fazê-lo entender gradualmente que a sua posição de controlo estava a ser corroída, que variáveis que ele não tinha considerado estavam a entrar em jogo. Segunda-feira. Liguei para a Fernanda a perguntar sobre receitas para grávidas, a deixar claro que estava a estudar nutrição pré-natal, porque pretendia estar muito presente nos próximos meses. Terça-feira. Apareci na escola dos gêmeos à hora da saída. Por acaso estava a passar pela zona. Ofereci-me para os ir buscar sempre que precisassem. Quarta-feira. Mandei um técnico avaliar problemas de canalização no prédio. Como proprietária, era minha responsabilidade manter a infraestrutura. O técnico precisou de aceder a vários apartamentos, inclusive o 502. Quinta-feira, pedi ao senhor Antônio para fazer um levantamento geral das condições dos imóveis, incluindo uma visita detalhada ao apartamento do Rodrigo para verificar se está tudo em ordem com a manutenção. Sexta-feira, liguei para o Rodrigo. Olá, Rodrigo, tudo bem? Queria saber se conseguiste falar com o proprietário do apartamento sobre a possibilidade de haver algo vago no prédio. Rosa, eu já disse que não há nada disponível. Mas falaste com ele. Não preciso de falar. Eu sei que não há. Que pena. É que eu conversei com uma agente imobiliária e ela disse que vale sempre a pena tentar o contato direto com o proprietário. Às vezes eles têm informações que as imobiliárias não passam. Que agente imobiliária? Uma amiga da Fernanda, Carla. Ela disse que conhece o mercado da zona muito bem. Mentira completa. Não havia nenhuma Carla, mas a informação forçaria o Rodrigo a pensar duas vezes antes de inventar desculpas sobre a disponibilidade de apartamentos. Rosa, olha, um apartamento neste prédio é caro demais para ti. Como é que sabes quanto eu posso pagar? Pausa longa. O Rodrigo tinha caído numa armadilha lógica. Ele estava a assumir limitações financeiras minhas sem ter informações reais sobre a minha situação. É que bem é só uma reforma de professora, não é, Rodrigo? Sabes quanto ganha um professor reformado? Não, mas não deve ser muito. E sabe se eu tenho outras fontes de rendimento? Silêncio constrangedor. Como te contei no sábado passado, tenho os meus investimentozinhos. Talvez eu tenha mais capacidade de pagamento do que imaginas. Está bem, Rosa?
Mas mesmo assim o quê? O Rodrigo estava a enrolar-se nas próprias palavras a tentar desencorajar a minha mudança, sem conseguir articular uma razão lógica que não revelasse o seu desconforto com a minha presença. É que vocês não precisam de morar tão perto assim. A gente vê-se sempre. Rodrigo, quando foi a última vez que vocês me visitaram, silêncio. E quando foi a última vez que eu almocei com vocês, mais silêncio. E quando foi a última vez que eu pude ficar com os meus netos mais de 2 horas, Rosa, não é uma questão de tempo. É uma questão de que, então, o Rodrigo estava encurralado numa conversa que ele próprio tinha começado a ser forçado a confrontar contradições que preferia manter implícitas. É que a Fernanda tem andado muito cansada. A gravidez não é ela precisa de sossego. E a presença da própria mãe não traz sossego a uma filha grávida. Claro que traz, mas nada. Rosa, esquece essa história do apartamento. É uma complicação à toa. Por que é uma complicação? Por quê? Porque Rodrigo, estás bem, pareces nervoso. Não estou nervoso. Só acho que vocês não precisam de complicar a vida com uma mudança. Uma mudança é uma complicação para quem tem pouco dinheiro. Para quem tem recursos, uma mudança é um investimento. Deixei a frase no ar como uma ameaça velada. O Rodrigo estava a descobrir que eu não era a viúva financeiramente limitada que ele imaginava. E isso estava a baralhar todos os seus cálculos sobre a nossa dinâmica familiar. No sábado, executei a jogada mais audaciosa até então. Apareci no apartamento 500 e 2 às 2 da tarde, uma hora que sabia ser problemática, quando o Rodrigo geralmente recebia chamadas relacionadas com as suas atividades misteriosas. Fernanda, querida, trouxe aquelas vitaminas que mencionaste. Mas desta vez não fui sozinha. Trouxe a Socorro, uma amiga reformada que tinha sido diretora da escola onde trabalhei. A Socorro era o tipo de mulher que impõe respeito automaticamente. Alta, elegante, voz firme, presença de comandante. Fernanda, esta é a Socorro. Trabalhamos juntas por 15 anos. Socorro, esta é a minha filha. A Socorro cumprimentou a Fernanda com a cordialidade profissional de quem passou décadas a lidar com jovens e as suas famílias. Quando o Rodrigo apareceu, ela avaliou com o olhar experiente de uma educadora que reconhece problemáticos à distância. Muito prazer, Rodrigo. A Rosa fala muito de vocês. Durante as 2 horas seguintes a Socorro, e eu comportamo-nos como 2 senhoras respeitáveis a fazer uma visita social. Conversamos sobre a educação dos netos, sobre os cuidados na gravidez, sobre planeamento familiar. Mas cada tópico era uma oportunidade para eu demonstrar conhecimento, recursos e ligações que o Rodrigo não suspeitava que eu tivesse. Fernanda Socorro conhece o melhor pediatra da zona, o Dr. Henrique. Talvez seja interessante para vocês. O Dr. Henrique é excelente, a Socorro confirmou. Meio caro, mas vale cada cêntimo. Quanto custa a consulta? A Fernanda perguntou. 280 eurosos. A Socorro respondeu naturalmente. Viu o Rodrigo engolir em seco. 280 eurosos era provavelmente mais do que ele conseguia pagar por uma consulta médica. Não é tão caro assim, comentei casualmente. A saúde dos netos não tem preço. A conversa prosseguiu naturalmente, mas cada tópico revelava camadas da minha vida que eles desconheciam. A Socorro mencionou congressos de educação, a que íamos, restaurantes onde jantávamos, viagens que tínhamos feito juntas. O Rodrigo ficou cada vez mais silencioso, a perceber que a sua sogra tinha uma vida social e financeira muito mais rica do que ele imaginara. Quando saímos, a Socorro fez o comentário que eu esperava. Rosa, o teu genro parece meio tenso. Está tudo bem entre eles. Acho que é estresse financeiro, respondi alto o suficiente para quem estivesse a escutar do outro lado da porta. Os jovens hoje em dia preocupam-se demais com dinheiro. No elevador, a Socorro olhou para mim com aquele sorriso conhecedor que eu lembrava das reuniões pedagógicas. Rosa Helena Ferreira, estás a aprontar alguma coisa. Só a corrigir alguns equívocos, Socorro. Alguns equívocos bem sérios. A segunda-feira chegou com uma chamada que mudou completamente o cronograma da minha vingança. Era o Sr. Antônio e a sua voz estava carregada de uma indignação que raramente via nele.
Dona Rosa precisa de vir aqui urgente. Aconteceu uma coisa muito grave. Cheguei ao prédio 20 minutos depois a encontrar o Sr. Antônio na portaria com uma expressão que misturava raiva e constrangimento. O que aconteceu? O Rodrigo veio aqui hoje de manhã. Disse que a senhora estava a perseguir a família dele e que a senhora está a inventar histórias sobre ter dinheiro para impressionar e se meter na vida deles. Senti uma frieza familiar a subir pela espinha. O Rodrigo tinha cruzado uma linha que não tinha volta. E o que mais é que ele disse? Disse que a senhora está a ficar gaga e que às vezes inventa coisas. Pediu para eu não dar atenção se a senhora viesse aqui a procurar apartamento para arrendar ou comprar. Gaga? O Rodrigo tinha usado a palavra gaga para se referir a mim. E disse mais alguma coisa. Disse que se a senhora continuar a perturbá-los, ele vai ter que tomar medidas mais drásticas, que a família tem limites de paciência. Medidas mais drásticas. O homem, que devia 3 meses de renda, estava a ameaçar-me indiretamente. Senhor Antônio tem os documentos que eu pedi para separar. Tenho sim, Dona Rosa, todos organizados. Então chegou a hora. Voltei para casa e passei o resto da tarde a organizar não apenas os documentos relacionados com o apartamento 502, mas toda a documentação dos meus outros investimentos, extratos bancários, comprovativos de propriedade, histórico de transações. Queria que o Rodrigo visse não apenas que eu era a proprietária do apartamento onde ele morava, mas que era uma mulher com recursos muito além da sua imaginação. Na terça-feira liguei para Fernanda. Querida, preciso de conversar com vocês. É importante. Aconteceu alguma coisa, mãe, nada de grave. Só preciso de esclarecer umas questões familiares. Posso passar aí hoje à tarde, mãe? O Rodrigo disse que andas meio... Como é que ele disse? Meio alterada ultimamente. Alterada. A versão suavizada de gaga. Fernanda, tua mãe está perfeitamente bem da cabeça. Na verdade, está mais lúcida do que nunca. Eu sei, mãe. É só que... É só que o quê? É só que ele acha que estás a envolver-te demais na nossa vida, que estás a exagerar nas visitas. E tu achas isso também, pausa longa. Eu gosto das tuas visitas, mãe. Mas o Rodrigo fica estressado. Fernanda, posso fazer uma pergunta? Quando foi que começaste a preocupar-te mais com o estresse do Rodrigo do que com a felicidade da tua própria mãe? Mãe, não é assim. Como é então? É que o casamento é complicado, tem que se fazer concessões. E que concessões é que o Rodrigo faz por ti, silêncio revelador? Fernanda, eu vou passar aí às 5 da tarde. Preciso de mostrar uma coisa a vocês, os dois. É sobre a nossa família. Que tipo de coisa? É surpresa, mas acho que vai esclarecer muitos mal-entendidos. Desliguei e fui preparar a documentação que transformaria a nossa próxima conversa na última, que teríamos como a família que éramos até então. Às 4h30, encontrei-me com o Sr. Antônio na portaria. Está pronto, Sr. Antônio, prontíssimo, Dona Rosa. E posso dizer, vai ser um prazer assistir a isto. Subimos juntos até ao 5º andar. Eu carregava uma pasta executiva que tinha comprado só para a ocasião. Queria que o Rodrigo visse que eu levava os negócios a sério. O Sr. Antônio carregava sua própria pasta com todos os documentos administrativos do prédio. Toquei a campainha às 5 em ponto. A Fernanda abriu a porta com uma expressão preocupada. Quando viu o Sr. Antônio ao meu lado, a sua preocupação transformou-se em confusão. Mãe, Sr. Antônio. O que está a acontecer? Preciso de conversar com vocês os dois. É sobre o apartamento. O Rodrigo apareceu do quarto a vestir uma camisa que tentava parecer profissional, mas que não escondia a sua atenção óbvia. Rosa, por que é que o administrador está aqui? Porque o que eu tenho para falar envolve questões administrativas do prédio. Entramos na sala e pedi para todos se sentarem. A Fernanda obedeceu-me automaticamente. O Rodrigo permaneceu de pé, a tentar manter alguma ilusão de controle sobre a situação. Podem sentar-se, por favor. Vai demorar um bocadinho. O Rodrigo sentou-se relutantemente na ponta do sofá, como se estivesse pronto para sair a correr. Abri a minha pasta executiva e retirei o primeiro documento. Primeiro quero esclarecer uma coisa sobre a minha situação financeira. Rodrigo, disseste ao Sr. Antônio que eu ando a inventar histórias sobre ter dinheiro. Rosa, por favor, não me interrompas.
terás a tua chance de falar. Coloquei na mesa de centro o extrato bancário da minha conta principal. O saldo estava destacado a amarelo 250.390,67 euros. A Fernanda ofegou. O Rodrigo ficou branco. Esta é apenas uma das minhas contas. Tenho outras 2 no Millennium e uma na Caixa Geral. Próximo documento, escritura do apartamento na Graça. Este é o apartamento que mencionei. Comprei em 1987. Está arrendado por 600 euros mensais. Mais documentos, outras propriedades, outras rendas comprovativos de investimentos. Ao longo de 30 anos, consegui construir um patrimônio razoável. 7 apartamentos todos arrendados. Rendimento mensal líquido de aproximadamente 4.000 euros. O Rodrigo estava a olhar para os papéis como se estivessem escritos noutro idioma. Mãe, a Fernanda disse com voz: "Fraca, por que é que nunca contaste isto?" "Porque não achei necessário, querida. Sempre vivi de forma simples e discreta." Mas ultimamente algumas pessoas começaram a fazer suposições incorretas sobre a minha capacidade financeira. Olhei diretamente para o Rodrigo. Suposições que incluíam chamar-me de gaga e sugerir que eu estava a inventar histórias. Rosa, eu nunca. O senhor Antônio estava presente quando disseste isso. Queres negar silêncio constrangedor, mas isto não é o mais importante. O mais importante é isto aqui. Tirei da pasta o documento que tinha guardado para o final. A escritura do apartamento 502. Fernanda Rodrigo. Vocês sabem quem é o proprietário deste apartamento? Onde moram? Eles olharam para mim sem entender. É uma empresa chamada RH Investimentos RA. Coloquei a escritura na mesa. RH são as minhas iniciais. Rosa Helena. Eu sou a proprietária deste apartamento. O silêncio que se seguiu foi o mais absoluto que já experimentei. Era como se o mundo tivesse parado de funcionar. A Fernanda foi a primeira a reagir com uma voz que mal parecia humana. Mãe, tu és a Nossa Senhoria. Há 10 anos. Comprei este apartamento como investimento em 2014. O Rodrigo estava imóvel a olhar fixamente para a escritura como se ela fosse radioativa. Rodrigo disse suavemente: "Ainda achas que os proprietários só pensam em lucro e não querem saber da situação da família?" Ele não respondeu. Não conseguia. Era a hora da fase final. O silêncio na sala durou exatos 43 segundos. Eu contei. 43 segundos de um silêncio tão denso que parecia ter peso físico, enquanto a realidade reescrevia completamente as percepções que o Rodrigo e a Fernanda tinham sobre a nossa dinâmica familiar. A Fernanda foi a primeira a quebrar a paralisia com uma voz que mais parecia um sussurro. "Mãe, há quanto tempo é que sabes que a gente mora no teu apartamento desde sempre, querida? Eu escolhi este apartamento especificamente a pensar em vocês. Localização boa, 3/4 área de lazer para as crianças." O Rodrigo finalmente encontrou a sua voz, embora ela saísse estrangulada. "Rosa, por que é que não disseste isso antes?" A pergunta era tão absurdamente hipócrita que quase me ri. "Rodrigo, queres mesmo que eu responda a essa pergunta ou preferes que eu finja que não sei exatamente por quê? Não querias que eu soubesse." Ele não respondeu, mas os seus olhos moviam-se nervosamente entre os documentos espalhados na mesa e o meu rosto. Senhor Antônio, disse a virar-me para o administrador: "Pode contar-nos a situação atual do apartamento 500? E 2. O senhor Antônio abriu a sua pasta com um prazer mal disfarçado. "Com prazer, dona Rosa. O apartamento 502 está com 3 meses e meio de renda em atraso. O valor atual da dívida é de 1.800 euros, sem contar os juros e a multa." A Fernanda levou a mão à boca. 1.800 euros. Isso mesmo. E tem mais. O senhor Antônio consultou as suas anotações. O arrendatário fez 3 pedidos de prorrogação de pagamento nos últimos 6 meses, sempre com promessas não cumpridas. E o que mais, senhor Antônio, bem, há 2 semanas, o senhor Rodrigo procurou-me a pedir um desconto na renda. Alegou que estava a sustentar uma sogra doente e que isso estava a comprometer o orçamento familiar. A Fernanda virou-se para o marido com uma expressão que nunca lhe tinha visto antes.
Era uma mistura de choque e decepção e crescente indignação. Rodrigo, tu disseste isso, Fernanda, não é bem assim. Como é então? A voz dela estava a ficar mais alta. Pediste um desconto na renda a dizer que a minha mãe era um peso financeiro. Calma, amor, eu só estava a tentar negociar. A negociar mentindo sobre a minha mãe? A dizer que ela era uma despesa que tinhas que sustentar? O Rodrigo olhou para mim com uma expressão que misturava ódio e desespero. Sabia que estava a perder o controle da situação, mas não conseguia encontrar uma saída que não o expusesse ainda mais. Rosa, por que estás a fazer isto? Por que não conversaste comigo antes? Conversar sobre o quê, Rodrigo? Sobre me teres expulsado da tua casa quando eu estava doente. Sobre teres dito à minha filha que ela tinha que escolher entre o casamento e a própria mãe. Sobre me teres chamado de cara demais para manter. Cada acusação era como uma bofetada. A Fernanda estava a ficar cada vez mais pálida. Ou talvez continuei sobre me teres pedido dinheiro emprestado a usar a gravidez da Fernanda como justificativa sem lhe contares sobre o nosso acordo. Que acordo? A Fernanda virou-se para nós os dois. Tirei da pasta o recibo que o Rodrigo tinha feito. O teu marido pediu-me 1.500 eurosos emprestados na semana passada. Disse que vocês estavam a passar por dificuldades por minha causa. A Fernanda leu o recibo com crescente descrença. Rodrigo, pediste dinheiro emprestado à minha mãe e não me contaste, Fernanda. Eu ia contar. Quando depois de pagar ou não estavas a planear pagar? Claro que eu ia pagar. Com que dinheiro? Tu nem consegues pagar a renda. A discussão entre eles estava a ganhar intensidade, mas eu precisava de manter o controle da situação. Ainda havia cartas importantes para jogar. Fernanda, Rodrigo, por favor, sentem-se. Ainda não terminei. Eles sentaram-se como crianças repreendidas, mas a dinâmica tinha mudado completamente. O Rodrigo não estava mais no controle e a Fernanda estava a começar a ver o marido com olhos diferentes. Senhor Antônio pode explicar-nos qual é o valor de mercado atual para um apartamento como este? Certamente. Um apartamento de 3 quartos neste prédio, nesta localização, está a ser arrendado por valores entre 1.200 e 1.500 eurosos. E quanto é que eles pagam atualmente? 500 eurosos. A Fernanda fez as contas rapidamente. Mãe, estavas a cobrar 500 eurosos por um apartamento que vale mais de 1.200. Isso mesmo, querida, um desconto de mais de 60%. Porque olhei diretamente para ela deixar todo o meu amor maternal transparecer na resposta. Porque és a minha filha. Porque eu queria que vocês tivessem uma vida confortável. Porque uma mãe faz qualquer coisa para ajudar os filhos a ter um futuro melhor. O Rodrigo tentou uma última cartada desesperada. Rosa, se querias ajudar, por que não falaste desde o início? Por que fizeste este teatro todo? A pergunta deu-me a abertura perfeita para a revelação final. Porque eu queria ter a certeza de que vocês mereciam a minha ajuda, Rodrigo. Levantei-me e fui até a janela da sala a olhar para o jardim onde tinha passado tantas tardes a observar, a planear, à espera do momento certo. Quando me virei para eles, a minha voz estava carregada de uma autoridade que nunca tinham ouvido antes. Querem saber por que não revelei que era a proprietária? Eu conto. A Fernanda e o Rodrigo estavam completamente imóveis, como se qualquer movimento pudesse desencadear uma explosão. Quando comprei este apartamento em 2014, vocês ainda eram namorados. Eu vi como o Rodrigo olhava para as coisas que eu tinha sempre a calcular valores, sempre a fazer comentários sobre gente que tem dinheiro e gente que se acha. O Rodrigo abriu a boca para protestar, mas eu continuei sem dar chance. Eu sabia que se ele descobrisse que eu tinha recursos, a nossa relação mudaria. Ele começaria a ver-me como uma fonte de dinheiro, não como uma pessoa. E eu estava certa. Voltei a sentar-me, mas desta vez na poltrona principal da sala, a posição de comando. Então decidi fazer um teste. Ofereci o apartamento através da imobiliária por um preço abaixo do mercado, para ver se vocês conseguiriam manter uma vida estável sem saber que estavam a ser ajudados. Pausa para deixar a informação assentar. Durante 5 anos observei. Vi o Rodrigo a gabar-se para os amigos sobre como conseguiu um apartamentão por preço de banana. Vi-o a usar a diferença de valor que economizava para comprar coisas supérfluas.
Vi-o a desenvolver um padrão de vida baseado numa ajuda que ele nem sabia que estava a receber. A Fernanda estava a começar a entender as implicações. Mãe, sempre soubeste da nossa situação financeira. Sempre. Como proprietária, eu tinha acesso a todas as informações. Sabia quando vocês atrasavam pagamentos, sabia quando pediam prorrogações, sabia quando inventavam desculpas. O Rodrigo finalmente explodiu. Então ficaste a espiar-nos este tempo todo, não, Rodrigo? Eu fiquei a proteger a minha filha este tempo todo. A protegê-la de um homem que eu suspeitava ser incapaz de a sustentar adequadamente. Rosa, isso é. Isso é o que, Prudente? Porque era exatamente isso. E os últimos meses provaram que eu estava certa. Levantei-me novamente e comecei a recolher os documentos da mesa, a organizar-los com movimentos deliberadamente lentos. Vejam, eu poderia ter revelado a verdade a qualquer momento. Poderia ter usado a minha posição como proprietária para resolver os vossos problemas financeiros, para facilitar a vida da minha filha, para comprar o afeto dos meus netos. Coloquei os documentos de volta na pasta, uma página de cada vez. Mas eu queria ter a certeza de que quando chegasse a hora de ajudar realmente, eu estaria a ajudar pessoas que valorizavam a família, a gratidão, o respeito. Pessoas que mereciam sacrifícios. Fechei a pasta com um estalo seco. E o que descobri? Olhei diretamente para o Rodrigo. Descobri um homem que me expulsa de casa quando estou doente, que me chama de cara demais para manter, que pede dinheiro emprestado a usar a gravidez da própria esposa como chantagem emocional e que ainda me chama de gaga quando começo a incomodá-lo. Cada palavra era pronunciada com a precisão de um bisturi. Descobri um homem que deve 1.800 euros de renda à própria sogra, mas tem a coragem de pedir um desconto a alegar que ela é um fardo financeiro. O Rodrigo estava visivelmente a tremer. Descobri um homem que controla minha filha ao ponto de ela não poder almoçar com a própria mãe sem se justificar. A Fernanda começou a chorar silenciosamente. E mais importante, descobri que a minha própria filha, a menina que eu criei para ser forte e independente, se transformou numa mulher que escolhe entre o amor da mãe e a aprovação do marido. E escolhe errado. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era choque ou paralisia. Era o peso da verdade absoluta a cair sobre pessoas que tinham passado anos a evitar confrontá-la. Então disse o Sr. Antônio suavemente: qual é a decisão da senhora sobre o apartamento Sorri pela primeira vez desde que tinha chegado? Bem, como proprietária, preciso de tomar algumas decisões administrativas importantes. Sentei-me novamente desta vez a assumir completamente o meu papel como a verdadeira pessoa no comando da situação. Primeiro, sobre a dívida em atraso. Rodrigo, deves 1.800 euros à proprietária do apartamento, que sou eu. Ele engoliu em seco. Como pretendes quitar essa dívida, Rosa? Eu. A gente pode fazer um acordo. Que tipo de acordo? Prazo, parcelamento, sei lá. Rodrigo, consegues explicar-me como pretendes parcelar uma dívida se nem consegues pagar o valor mensal atual? Silêncio constrangedor. Principalmente considerando que o valor atual que vocês pagam está 60% abaixo do valor de mercado. Mais silêncio. Senhor Antônio, qual seria o procedimento normal nesta situação? Bom, com 3 meses e meio de atraso, o normal seria iniciar o processo de despejo. A lei permite isso após 2 meses de incumprimento. A Fernanda soluçou mais alto. Mas continuei. Como sou uma proprietária compreensiva, vou fazer uma proposta diferente. Abri a pasta novamente e retirei um documento que tinha preparado especificamente para este momento. Esta é uma nova proposta de contrato de arrendamento para o apartamento 502. Coloquei o papel na mesa. A renda será ajustada para o valor de mercado, 1.300 euros mensais. A dívida em atraso será parcelada em 12 vezes de 150 euros, que serão acrescidas ao valor mensal durante 1 ano. O Rodrigo olhou para os números como se fossem uma sentença de morte. Isso dá um total de 1.450 euros por mês durante os próximos 12 meses. Depois, volta para 1.300 euros. Rosa, ele disse com voz fraca: isso é quase 1.500 euros.
Eu não ganho isso nem em 2 meses. Ah, não ganhas, que interessante. E como pretendia sustentar uma família que em breve terá 3 crianças? A Fernanda interveio pela primeira vez em muito tempo. Mãe, a gente não tem condições de pagar isso. Eu sei, querida. Por isso estou a oferecer uma alternativa. Retirei outro documento da pasta. Esta é uma escritura de doação do apartamento 502. Os olhos da Fernanda arregalaram-se. Eu posso doar este apartamento para ti, Fernanda. Transferir a propriedade diretamente para o teu nome. Sem custos, sem burocracia, sem problemas. Mãe. Mas continuei a doação, tem condições. O Rodrigo tensionou-se imediatamente. Primeira condição, o Rodrigo não pode ser incluído na escritura. O apartamento será exclusivamente teu, Fernanda. A tua propriedade individual. Segunda condição, assumes integralmente a responsabilidade pela criação e educação dos teus filhos. Decisões sobre escola médica, atividades, tudo passa por ti. Terceira condição, eu quero acesso livre aos meus netos. Visitas quando eu quiser, passeios fins de semana. Sem interferência, sem justificativas, sem permissões. Quarta condição, o Rodrigo precisa de encontrar outro lugar para morar. O último item caiu como uma bomba. Rosa, não podes fazer isso, o Rodrigo explodiu. Posso sim. O apartamento será da Fernanda. Ela decide quem pode ou não morar nele. Virei-me para minha filha. Fernanda, tens uma escolha a fazer. Podes aceitar a minha doação e assumir o controle da tua própria vida. Ou podes continuar casada com um homem que nem consegue pagar a renda do lugar onde vocês moram. Mãe, não podes obrigar-me a escolher entre ti e o meu marido. Não estou a obrigar-te a nada, querida. Estou a oferecer-te liberdade. A escolha é tua. O Rodrigo tentou uma última cartada desesperada. Fernanda, não ouças isso. A tua mãe está a ser cruel, vingativa. Cruel, a minha voz ficou gelada. Cruel foi tu teres me expulsado de casa quando eu estava doente. Vingativo foi teres me chamado de fardo financeiro para conseguires um desconto na renda. Eu estou a ser justa. Levantei-me e fui até a Fernanda. Ajoelhei-me ao lado dela e segurei as suas mãos. Filha, olha para mim. Lembras-te quando eras pequena e eu te ensinei que nunca deverias depender de homem nenhum para teres dignidade? Ela assentiu através das lágrimas. Lembras-te quando eu te disse que uma mulher forte não aceita ser diminuída por ninguém? Mas acenos. Então diz-me, sentes-te forte neste casamento? Sentes-te respeitada? Sentes-te feliz? As lágrimas da Fernanda intensificaram-se, mas ela conseguiu articular uma resposta. Não. Então aceita a minha ajuda. Deixa tua mãe dar-te a segurança que precisas para recomeçar a tua vida. O Rodrigo levantou-se abruptamente. Fernanda, se aceitares isso, o nosso casamento acabou. Rodrigo, respondi sem tirar os olhos da minha filha, o teu casamento já acabou. Acabou no dia em que escolheste tratar-me como inimiga, em vez de me tratares como família. A Fernanda olhou para mim, depois para o marido, depois para os documentos na mesa. Mãe, ela disse, finalmente eu aceito a tua proposta. A transformação no rosto do Rodrigo foi instantânea. Raiva, desespero, humilhação, tudo misturado, numa expressão de derrota absoluta. Senhor Antônio, disse a levantar-me. Pode preparar os documentos. A Fernanda vai assinar a doação ainda hoje. Com prazer, Dona Rosa. O Rodrigo saiu do apartamento a bater a porta. Não voltou para buscar as coisas. Na semana seguinte, um advogado apareceu com uma procuração a pedir para retirar os seus pertences. A Fernanda nunca mais falou no nome dele. 3 meses depois, quando meu novo neto nasceu, eu estava na maternidade a segurar a minha filha enquanto ela chorava de alegria e alívio. Mãe, ela disse obrigada por não teres desistido de mim. Filha, respondi, uma mãe nunca desiste. Às vezes só espera o momento certo para agir. E foi assim que descobri que a vingança mais doce não é aquela que destrói os teus inimigos, é aquela que liberta as pessoas que amas. Hoje, 8 meses depois daquela tarde, em que revelei quem eu realmente era, sento-me na varanda do apartamento, que a Fernanda agora chama, oficialmente de seu, a observar os meus netos, a brincar no jardim, onde passei tantas horas a planear a minha vingança.
O pequeno Miguel, de 6 meses, dorme no meu colo, enquanto os gêmeos correm entre as árvores sob o olhar atento da mãe. Sabes o que é mais perturbador em toda esta história? Não é o facto de ter destruído um casamento. Não é ter expulsado um homem da sua própria casa. Não é nem mesmo ter manipulado a minha própria filha para conseguir o resultado que eu queria. O mais perturbador é que eu não sinto remorsos. Deveria talvez uma pessoa normal, uma mãe decente, uma mulher de bem, devesse acordar de madrugada atormentada pela culpa de ter usado recursos financeiros como arma emocional. Deveria questionar se foi longe demais, se poderia ter resolvido as coisas de forma mais gentil, mais compassiva. Mas quando olho para Fernanda hoje a sorrir genuinamente pela primeira vez em anos, a tomar decisões sem pedir autorização a ninguém a criar os filhos, sem o peso constante de um marido que a diminuía a cada dia, eu sei que fiz a coisa certa. E isso assusta-me mais do que qualquer remorso. Descobri que existe uma Rosa Helena dentro de mim que é capaz de uma paciência infinita quando se trata de destruir pessoas que magoam a minha família. Uma rosa que consegue sorrir docemente enquanto arquiteta a ruína psicológica de quem ousa subestimar-me. Uma rosa que encontra prazer genuíno em assistir os inimigos descobrirem que foram enganados por alguém que consideravam irrelevante. Durante 40 anos ensinei matemática a adolescentes. Pensava que conhecia todas as minhas facetas, todos os meus limites, todas as minhas capacidades. Achava que era apenas uma professora reformada, uma viúva solitária, uma mãe preocupada demais com a filha única. Estava errada. Existe um lado escuro em mim que permaneceu adormecido durante décadas à espera da provocação certa para emergir. E quando emergiu, descobriu que gostava muito do que fazia. Conheces aquela sensação de satisfação que vem quando resolves um problema matemático particularmente difícil, quando todas as variáveis se alinham perfeitamente e a solução aparece cristalina diante dos teus olhos? Foi exatamente isso que eu senti quando vi a expressão de horror no rosto do Rodrigo ao perceber que tinha subestimado completamente a mulher errada, multiplicado por 100. A Fernanda não sabe. E espero que nunca descubra que observei cada movimento dela durante aqueles meses de investigação. Que sabia de cada lágrima que ela derramou na casa de banho depois de discussões com o marido que ouvi através do senhor Antônio, cada humilhação que ela sofria em silêncio. Ela pensa que a minha vingança foi espontânea, uma reação maternal natural à descoberta da traição. Não sabe que foi calculada com a precisão de uma equação diferencial planeada durante semanas, executada com a frieza de um cirurgião a remover um tumor. E talvez seja melhor assim. O que me perturba não é ter feito o que fiz, é ter descoberto que tenho talento para isso. Que sou boa a identificar vulnerabilidades emocionais e a explorá-las. Que consigo fingir fragilidade enquanto orquestro destruições. Que posso usar o amor maternal como justificativa para atos que beiram a crueldade. Será que sempre fui assim e nunca tive oportunidade de descobrir? Será que décadas de sala de aula a lidar com alunos desrespeitosos e pais negligentes me transformaram numa pessoa capaz de uma vingança sistemática? Ou será que a dor da traição familiar simplesmente revelou algo que sempre esteve lá à espera de ser despertado? Não sei. E isso assusta-me. O que sei é que mudei, não apenas nas circunstâncias externas, mas em algo fundamental no meu caráter. Quando olho no espelho, ainda vejo a Rosa Helena Ferreira, professora reformada de 64 anos. Mas por trás dos meus olhos azuis, existe agora uma frieza que não estava lá antes, uma capacidade de avaliação estratégica que transformou cada relacionamento numa equação de custos e benefícios. Mesmo com a Fernanda, que amo incondicionalmente, dou por mim, a observar, a analisar, a calcular. Quando ela menciona algum problema, a minha primeira reação não é mais maternal e emocional, é estratégica e calculista. Como posso usar os meus recursos para resolver isto? Quem precisa de ser influenciado? Que informações preciso de recolher? Transformei-me numa mulher que vê o mundo através da lente do poder e da manipulação. E a parte mais perturbadora é que isso me torna mais eficaz em tudo o que faço.
O Sr. Antônio, que se tornou meu aliado e confidente nesta jornada, às vezes olha para mim com uma mistura de admiração e receio. Ele sabe que testemunhou o nascimento de algo perigoso. Uma mulher que descobriu que a idade e a aparente fragilidade podem ser as armas mais poderosas do mundo quando usadas por alguém com inteligência suficiente para as empunhar. Dona Rosa, disse-me ele na semana passada, a senhora tornou-se uma pessoa diferente. Melhor ou pior, perguntei. Perigosa? Ele respondeu. Definitivamente mais perigosa. E ele estava certo. Hoje tenho controle absoluto sobre a vida da minha filha e dos meus netos. Não através de chantagem ou coerção, mas através de uma generosidade estratégica que os torna dependentes da minha boa vontade. A Fernanda vive num apartamento que é meu. Os custos de educação e saúde das crianças são subsidiados pelos meus recursos. As decisões importantes da família passam de uma forma ou de outra pela minha aprovação. Consegui exatamente o que queria. Proximidade forçada, influência inquestionável. Vingança completa. Mas descobri que a vingança é como morfina. Alivia a dor inicial, mas cria uma dependência por mais. Agora que provei o sabor do controlo absoluto, que experimentei o poder de refazer vidas de acordo com a minha vontade, parte de mim procura constantemente novas oportunidades para exercer essa capacidade. O rapaz do supermercado que foi rude comigo na semana passada, a vizinha que reclama do barulho dos meus netos, o médico que me fez esperar 2 horas sem explicação. Cada pequeno ultraje torna-se uma oportunidade para demonstrar que a Rosa Helena Ferreira não é mais a velhinha inofensiva que aparenta ser. Ainda não agi contra nenhum deles. Ainda mantenho a minha fachada de senhora respeitável, mas sei que a capacidade está lá a dormir à espera da provocação certa. E isso deveria apavorar-me, mas não apavora. Na verdade, dá-me uma sensação de segurança que nunca tive antes. Pela primeira vez na vida, sei que posso proteger-me, que posso proteger a minha família, que tenho recursos financeiros, intelectuais, emocionais, para lidar com qualquer ameaça que surja. O Rodrigo foi apenas o primeiro teste e passei com distinção. A pergunta que me faço agora, enquanto embalo meu neto mais novo e observo a minha filha finalmente livre para ser ela mesma, é simples. Valeu a pena ter me tornado esta pessoa? A resposta é perturbadoramente clara. Sim. Completamente, inquestionavelmente sim. Se chegaste até aqui na minha história, provavelmente estás a perguntar-te se sou heroína ou vilã, se os meus métodos foram justificáveis ou se cruzei linhas que não deveriam ter sido cruzadas, se o Rodrigo mereceu o que lhe aconteceu ou se fui longe demais na minha sede de vingança. Deixa-me poupar-te da dúvida. Sou as duas coisas e nenhuma das duas. A verdade inconveniente sobre a justiça é que ela raramente vem embrulhada em papel de presente com um lacinho moral bonito. Na vida real, a justiça é suja, é complicada, é ambígua. E às vezes ela precisa de ser feita por pessoas dispostas a sujar as próprias mãos. Durante 64 anos, acreditei no sistema. Acreditei que ser boa pessoa, trabalhar honestamente, tratar os outros com respeito e cuidar da família com carinho era suficiente para garantir uma vida digna. Acreditei que a bondade era recompensada, que o sacrifício era reconhecido, que o amor incondicional era retribuído. Estava errada. Bondade sem poder é irrelevância. Sacrifício sem reconhecimento é desperdício. Amor incondicional sem reciprocidade é autoabuso. O Rodrigo ensinou-me isso da forma mais dolorosa possível. E eu sou grata por essa lição, por mais amarga que tenha sido de engolir. Agora deixa-me contar-te algo que precisas de saber. Algo que ninguém te vai ensinar na escola, na igreja ou nos livros de autoajuda. O mundo está cheio de Rodrigos. Homens e mulheres que veem a bondade como fraqueza, a generosidade como oportunidade e o amor familiar como um recurso a ser explorado. Eles estão nas tuas famílias disfarçados de genros carinhosos e noras atenciosas. Estão nos teus trabalhos mascarados de colegas colaborativos e chefes compreensivos. Estão nos teus círculos sociais a fingir ser amigos leais e vizinhos solidários. E eles estão à espera que baixes a guarda para mostrarem quem realmente são. A diferença entre ti e eu é que agora eu sei como identificar,
Sei como proteger-me deles e, mais importante, sei como fazer com que paguem o preço adequado pelas suas traições. Não precisas de ser uma vítima. Não precisas de aceitar desrespeito em nome da paz familiar. Não precisas de engolir humilhações para manter a harmonia. Não precisas de fingir que não vês quando pessoas que deveriam amar-te estão na verdade a usar-te. Mas se decidires defender-te, e eu espero sinceramente que decidas, lembra-te, a vingança não é sobre emoção, é sobre estratégia. Não é sobre raiva, é sobre resultados. Não é sobre magoar por magoar, é sobre restabelecer o equilíbrio de poder que foi quebrado. A vingança mal planeada destrói tanto o vingador quanto o alvo. A vingança bem executada liberta o vingador e educa o alvo. O Rodrigo aprendeu que subestimar as pessoas é perigoso. A Fernanda aprendeu que aceitar desrespeito tem consequências. Eu aprendi que tenho mais poder do que imaginava. Todos saímos da experiência diferentes do que éramos antes. E isso é exatamente como deveria ser. Agora algumas recomendações práticas para ti, que talvez estejas a enfrentar a tua própria situação de traição familiar. Primeiro, documenta tudo. Não confies na memória. Não confies em promessas verbais. Não confies na boa-fé das pessoas. Papéis assinados, gravações de áudio quando legais, comprovativos de transações. Informação é poder, e poder mal documentado é poder perdido. Segundo, mantém as tuas cartas na manga. Não reveles os teus recursos, as tuas ligações, as tuas capacidades, até o momento exato em que precisares de os usar. A surpresa é a tua melhor aliada, e pessoas que te subestimam são mais fáceis de manipular. Terceiro, sê paciente. Vingança apressada é vingança imperfeita. Deixa os teus alvos exporem-se completamente. Deixa-os cavar os seus próprios buracos. Deixa-os criar evidências da sua própria incompetência e mau caráter. Quarto, mantenha a tua fachada. A pessoa doce e inofensiva que parece ser é a tua arma mais poderosa. Não destruas essa vantagem a demonstrar as tuas verdadeiras capacidades antes da hora. Quinto, tenha um objetivo claro. Vingança sem propósito é destrutiva para ti mesmo. Sabe exatamente o que queres alcançar. E por último, o mais importante, está preparado para mudar. A pessoa que executa uma vingança eficaz não é a mesma pessoa que foi traída originalmente. Vais descobrir capacidades em ti mesmo que não sabias que existiam. Vais desenvolver uma frieza que não tinhas antes. Vais tornar-te alguém que os teus inimigos respeitam e os teus amigos temem. Essa transformação é irreversível. Aceita-a, abraça-a, usa-a. Porque agora, enquanto termino de contar a minha história na varanda do apartamento que tirei de quem me traiu e dei a quem amo, posso afirmar com absoluta certeza: sou uma mulher que ninguém mais subestimará. Os meus netos crescerão a saber que tenho uma avó que os protegerá de qualquer coisa. A minha filha viverá a saber que tem uma mãe disposta a mover montanhas para garantir a sua felicidade. E qualquer pessoa que pensar em magoar a minha família descobrirá que a Rosa Helena Ferreira não é mais a velhinha gentil que costumava ser. O Rodrigo hoje mora num apartamento de 2 quartos na periferia, trabalha como motorista de aplicação e paga uma pensão de alimentos que consome metade do seu rendimento. Ainda tenta convencer os filhos de que eu sou a vilã da história. Ainda espalha para quem quiser ouvir que fui cruel e vingativa com ele. E sabes o que é mais engraçado? Ele está certo. Fui cruel, fui vingativa, fui calculista, manipuladora e implacável. E faria tudo de novo sem hesitar um segundo. Porque descobri algo que as mulheres da minha geração nunca nos ensinaram. Às vezes ser boa não é suficiente. Às vezes precisas de ser temida. Às vezes precisas de ser o monstro que protege quem amas. E se isso faz de mim uma pessoa má que seja, prefiro ser uma má pessoa com a minha família segura do que uma boa pessoa a assistir passivamente, enquanto parasitas destroem tudo o que construí. Então, da próxima vez que alguém na tua vida começar a tratar-te como descartável, lembra-te da Rosa Helena Ferreira. Lembra-te de que a idade é sabedoria, que a paciência é estratégia, e que subestimar uma mulher determinada é o erro mais caro que qualquer pessoa pode cometer. E quando decidires vingar-te, não se mas,
porque toda gente chega a esse ponto mais cedo ou mais tarde. Falo com inteligência, com planeamento e com a certeza absoluta de que quem mexe contigo paga o preço adequado. Porque justiça adiada não é justiça negada, é justiça a ser calculada com juros compostos. E quando chegar a hora de cobrar, queres ter a certeza de que tens recursos suficientes para que o pagamento seja inesquecível. Confia em mim. Eu sei do que estou a falar. Olá a todos! De onde vocês estão me acompanhando hoje? O que vocês acharam desta história? Eu adoraria ler a opinião de cada um nos comentários. Espero sinceramente que todos vocês estejam bem e em segurança onde quer que estejam. Desejo muita paz e tudo de bom para vocês e suas famílias. E claro, se você também tem uma história interessante ou inspiradora para contar, por favor, compartilhe com a gente. Vamos adorar ler e conhecer um pouco mais sobre as experiências de vocês.